Pois é, mas a vida dá voltas. Olá, eu hoje estou aqui para te falar de Vamos ou Ficamos, do Lionel Shriver. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Minotauro e ao Grupo Almedina o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte e que grande leitura. É um livro muito comovente, é um livro muito inquietante, principalmente se calhar para gente da minha idade, e é um livro que dá uma forma, mostra que se calhar a vida não é como nós achamos que ela vai ser. Este livro conta a história do Cyril e da Kay. São casados, são marido e mulher, são os dois profissionais de saúde e fazem uma promessa aos dois, que é, quando chegarem aos 80 anos, se estiverem os dois vivos, eles vão se suicidar em conjunto, porque eles acham que a vida tem que ser vivida com dignidade, a vida tem que ser vivida com vontade, com prazer, com desfrute. E, portanto, sobre esse ponto de vista, este livro fala desses elementos todos. Agora, a vida nem sempre é aquilo que nós pensamos. Tanto mais que entre os 80 anos que eles se propõem a ter essa atitude mais radical e os 50 que têm na altura em que os conhecemos, ainda vai muito tempo de distância e ainda vai muita vida para viver. Eu acho que esta é uma ideia que passa para a cabeça de quem tem uma certa idade. 50 eu diria que se calhar ainda é cedo, mas para quem está nos 60 é óbvio que, tendo em conta aquilo que se vê hoje, as demências, os Alzheimer, o ficar numa cama paralisado, portanto tudo isso faz com que seja uma ideia que cruza a cabeça de qualquer pessoa, que é: valerá a pena viver assim? Valerá a pena viver nessas condições? Valerá o sofrimento que estamos a dar aos outros para podermos continuar a respirar nessas condições? Portanto, esta ideia de um suicídio voluntário, digamos assim, até como forma de amor para quem cuida de nós ou para quem cá está, acho que é algo que passa para a cabeça de qualquer pessoa a partir de uma determinada idade. E sobre esse ponto de vista, este livro apenas, digamos assim, nos dá uma premissa que acaba por ser algo que cada um de nós já raciocinou sobre. Tanto mais que estas doenças têm vários problemas. Eu já não vou sequer debater um dos assuntos de que o livro fala, que é em que medida é que é lógico custar tanto dinheiro ao Estado estando naquela posição. Eu vou discutir sobre o sofrimento não só o alheio, mas o próprio sofrimento da pessoa. Eu não sei, ninguém sabe até que ponto é que dentro do Alzheimer ou dentro da demência a pessoa não tem momentos de lucidez onde tem noção daquilo que está a passar e daquilo que está a fazer os outros passar. E, portanto, sobre esse ponto de vista, torna-se muito complicado, às vezes, gerir essas sensações, gerir esses sentimentos e, principalmente, gerir essas emoções. Eu acho que deve ser muito, muito complicado para quem toma consciência de que, na maior parte dos casos, já não tem consciência nem de si mesmo, nem do tempo onde está e o sofrimento que isso provoca nos outros. Ora bem, o que é que a autora faz? Eu acho que a autora... O que é que a autora faz? Eu acho que a autora faz uma coisa muito inteligente, que é dar-nos vários cenários possíveis sobre a data dos 80 anos e aquilo que poderá acontecer nessa data. Ou seja, portanto, o que ela nos dá é uma visão diferenciada daquilo que poderá acontecer 30 anos depois. Porque uma coisa é aquilo que eu digo agora e outra coisa é aquilo que eu digo daqui a 30 anos. Será que é a mesma coisa? E então aqui a autora acaba por nos dar vários elementos, nos dar várias situações e nos dar várias hipóteses daquilo que poderá acontecer. E isso acaba de alguma forma até por ser divertido.
Isto porque quando eles têm 80, acontece o Brexit. Porque quando eles têm 80, acontece Covid. Isto porque quando eles têm 80, acontece. E, portanto, o mundo é diferente, as pessoas são diferentes. No entanto, nós notamos que eles estão agarrados a essa promessa que fizeram um ao outro e a esse compromisso que tinham assumido um com o outro. E, portanto, é muito interessante perceber, e em alguns momentos há aqui um humor também muito, muito interessante, a forma como eles tentam refletir sobre o seu compromisso e aquilo que acontece no dia presente, já com os tais 80 anos. Deixem que vos diga que, apesar de tudo, é um livro pujante e é um livro que tem aquele que eu chamo humor negro, porque eu quase que rio para não chorar. E aquele humor que está subjacente é um humor muito acutilante, porque isto é um assunto muito sério da vida, isto é um assunto muito sério de se pensar e é um assunto que condiciona não só a própria vida como a vida dos outros, daqueles que tomam conta, daqueles que nos amam, e mais do que tomar conta é ver uma pessoa que se ama naquelas condições e com aqueles problemas. No fundo, se quiserem, isto é as várias hipóteses como podemos viver uma vida longa e sair pela porta grande. Na verdade, isto é um livro sobre... Quase poderia ser visto... Isto é um livro que quase poderia ser visto como um livro de fantasia. Ou seja, nós temos aqui realidades alternativas que nos são dadas e que nos mostram as diferentes hipóteses do que pode acontecer se eu tomar esta resolução ou aquela resolução. No fundo, é um livro sobre opções, sobre tomadas de decisão e sobre o ficar ou não agarrado a algo que se disse há 30 anos atrás, numa outra realidade, numa outra circunstância e num momento que se calhar não era o melhor para fazer promessas nem aos outros, quanto mais a si mesmo. É um livro muito marcante, é um livro muito acutilante, é um livro que nos leva por uma dimensão e uma reflexão que é importante, é interessante e que é de alguma forma, se quiserem, algo que eu acho que nós devemos todos fazer e que eu acho que todos devemos ter, pois só assim poderemos ter a certeza absoluta de que no momento certo podemos tomar a decisão certa. Eu não sei se esse momento é 30 anos antes, eu não sei se esse momento é passível de ser tomado muito tempo antes, porque uma coisa é eu estar de cabeça fria e saber aquilo que quero fazer, outra coisa é eu ter a noção de que se calhar as coisas têm que funcionar mais próximo da realidade, não deixando nunca de marcar a nossa posição, até porque eu acho que com a nossa vida devemos ser nós a decidir, mas a verdade é que eu acho que só podemos decidir quando estamos muito próximas delas. Claro que num caso de demência, num caso de Alzheimer, não podemos deixar para muito tarde, porque obviamente depois já não teremos a lucidez para tomar decisão nenhuma. Mas, pelo menos, enfim, aos 50 ainda é cedo. É também, por outro lado, muito interessante perceber que ela utiliza tudo isto para poder também fazer, no fundo, uma análise sociológica, não só do Brexit, sendo ela americana e estando-se a passar em Inglaterra. Portanto, há aqui também quase uma visão de fora para dentro e depois do próprio Covid-19. Há aqui também, e é isso que eu acho que ela pretende acima de tudo, um levantamento de questões sociológicas dos tempos que passamos e um levantamento de questões sociológicas de, lá está, decisões que se tomam e, por um lado, estou a falar do Brexit e as implicações que os novos tempos podem ter na própria humanidade, e aí estou a falar do Covid e obviamente da facilidade de movimentação entre países e da facilidade de movimentação das pessoas. Portanto, tudo isto acaba por ser muito nosso, tudo isto acaba por ser muito presente e tudo isto acaba por ser muito
importante para toda a gente. Sim, porque mesmo os jovens têm que pensar nas suas decisões para o futuro e têm que pensar como é que querem viver esse futuro. E isso, bom, isso tem que ser feito enquanto temos maturidade, enquanto temos bom senso e enquanto temos sapiência para podermos tomar decisões. Este livro é também, e por outro lado, ou pode ser também, e por outro lado, um livro em que, em algumas destas hipóteses que a autora coloca, ser um livro de ficção especulativa, porque ela faz em algumas destas hipóteses de como é que eles aos 80 anos estão e como é que está o mundo, ela põe alguns elementos especulativos que ainda não existem e que poderão existir. E penso que não faço nenhum spoiler se disser que um deles tem a ver exatamente com o princípio do envelhecimento, um deles tem a ver com esta ideia de que, obviamente, todos envelhecemos. Depois temos a escrita. A escrita é primorosa, inteligente, divertida em alguns casos, como eu vos disse, para mim às vezes tinha assim um bocadinho de humor negro, mas pronto, e é deliciosa. Portanto, é um livro que se lê assim de um ápice, não é muito longo, é um livro com 300 páginas, não chega, e portanto que se lê muitíssimo bem. E é um livro que eu vos recomendo sem reservas, porque acho que, para além de tudo, cá está, este aspecto do humor tira-lhe a morbidez que a premissa poderia ter. Muito obrigada à Almedina por me ter enviado este livro. Recomendo sem margem para dúvidas e pronto, aqui fica a minha opinião sobre vamos ou ficamos. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.